Olá, dando continuidade ao curso de Análise de Demonstrações Contábeis, nessa videoaula vamos tratar de índices baseados em ações. Como referências, temos as listadas aqui nessa tela. E agora vamos apresentar aqui alguns índices baseados em ações, que são formas de comparar medidas contábeis com as ações para termos referências e complementar as análises contábeis que foram feitas aí a partir dos índices já analisados. Então, uma bastante famosa que o mercado avalia bastante é o chamado lucro por ação ou earnings per share. Aqui eu vou apresentar as siglas em inglês, tá? Porque são bastante conhecidas. E o lucro por ação nada mais é do que o lucro dividido pela quantidade de ações em circulação no mercado. O que ele indica? O quanto do lucro corresponde a cada ação em circulação. Então seria uma medida de resultado unitário, né? Quer dizer, é uma forma do acionista avaliar o lucro em relação à quantidade de ações que ele tem. Se ele tem uma fatia ali determinada, uma quantidade de ações, ele multiplica esse lucro por ação pela quantidade de ações que ele tem uma ideia de qual é o valor do lucro relativo à parte que ele tem da empresa. Preço sobre o lucro, em inglês aí price to earnings ou price earnings, seria a cotação da ação dividido pelo lucro por ação. Então aqui o lucro por ação não só tem a utilidade que nós comentamos, mas também ele serve para cálculo de outros índices, porque agora nós temos uma medida por ação. E agora todas as outras medidas por ação nós vamos comparar. Né? Então, quando a gente compara a cotação da ação com o lucro por ação, esse resultado é o tempo teórico de retorno do investimento, caso mantido o lucro por ação. Quer dizer, aqui tem uma premissa muito forte de que o lucro por ação vai ser mantido, né? Claro que isso é algo relativamente forçado, né? O lucro dificilmente vai se manter nos mesmos parâmetros, nas mesmas proporções, mas é apenas uma referência para o analista ter uma ideia de mantida aí a proporção de lucro, qual seria o tempo teórico aí de retorno do investimento. Então, se a empresa der um lucro de 10 e a cotação está 80, quer dizer que em 8 anos a empresa estaria retornando em resultado essa cotação. Se a gente simplesmente inverter esse índice passa a ser a rentabilidade da ação, o earnings yield. Quanto a cotação está gerando de resultado, mas é claro que aqui a cotação é preço de mercado, o resultado é medida contábil, né? Os índices eles têm essas limitações aqui, né? Mas a rentabilidade é nesse sentido, de verificar quanto a ação está gerando aí, em termos contábeis de retorno, para ter aí uma ideia de resultado contábil em comparação com a cotação da ação. Outro índice famoso, né, o Market to Book, valor de mercado sobre PL, quanto representa o valor de mercado comparativamente ao valor patrimonial. É uma forma de verificar aí se o mercado está precificando a empresa de forma a contemplar aí mais ativos intangíveis, de forma a considerar goodwill, que contabilidade em geral não considera, de forma a avaliar sinergias e, enfim, uma série de outros elementos que, em geral, a contabilidade não leva em consideração. Então, esse índice tende a ser superior a 1, em geral, mas quando esse índice está abaixo de 1, pode representar uma preocupação do mercado com a empresa, de que a empresa está numa situação crítica, pode ser uma situação específica do mercado em geral, uma crise, ou pode ser que, enfim, o mercado está visualizando perdas que a contabilidade ainda não refletiu. Né? Então, também é um indicador aí bem interessante para análise. Dividendos por ação, também é uma medida, assim como lucro por ação. Dividendos por ação, né? Uma medida individual aí de quanto a empresa está remunerando de dividendos, dividendos per share. O retorno de caixa, o dividend yield, é o quanto a empresa está
pagando de dividendo em relação à cotação. Então seria similar ao lucro por ação, mas com o dividendo, né? Quer dizer, quanto que a empresa está remunerando aí de dividendo em relação à cotação. E o dividendo em relação ao lucro seria o quanto a empresa está distribuindo de lucro, né, de lucro em relação ao lucro total, quanto ela está pagando de lucro para os acionistas, né, o dividend payout. Esse número pode ser feito em relação às cifras contábeis, dividendo total sobre lucro líquido total, como o próprio dividendo por ação, que nós já calculamos, sobre o lucro por ação, né, que seriam formas alternativas, né. E a taxa de reinvestimento seria o inverso aí, ó, a 1 menos o item 7, né? O quanto está sendo reinvestido na empresa. Se o 7 é o quanto está saindo do lucro, o 8 vai ser o quanto está ficando do lucro. Tá? Então, são alguns índices aí comuns, né, de mercado para fazer análise. Vocês vejam que alguns comparam valores contábeis com valores de mercado, cotações, etc. Né? E é interessante porque complementa a análise, né, tradicional e é uma referência em relação a como o mercado está enxergando a empresa e também é uma forma de nós avaliarmos se as análises e as conclusões que nós obtivemos a partir dos dados contábeis fazem sentido em relação a como o mercado, de forma geral, está enxergando essa empresa aí ao longo do período de análise. Bom, uma outra forma de avaliar a empresa e avaliar o retorno que ela gera para o acionista, na verdade é bem intuitiva, né? É verificar o quanto a empresa está remunerando de dividendos para o acionista e adicionar isso à variação do PL da empresa a mercado. Se nós dividirmos isso pelo PL a mercado no início, nós estaríamos próximos de um índice de rentabilidade do acionista propriamente dito. Né? E até comparando isso com o ROI, né, que nós calculamos lá no início, né, com os dados contábeis, lucro sobre o PL, aquele ROI, embora nós nos referenciamos à rentabilidade do acionista, não é a rentabilidade do acionista em si, que está com ações daquela empresa no período. É uma referência da contabilidade para a rentabilidade do capital próprio. Mas se o acionista comprou a ação daquela empresa naquele período, o ROI não representa a rentabilidade daquele acionista. Então esse índice ele estaria mais próximo disso, né? E seria interessante para o acionista avaliar quanto ele está tendo de rentabilidade nas ações aí de uma determinada empresa. Esse cálculo também pode ser feito em base unitária, né? Ou seja, por ação. Então posso pegar aí o dividendo por ação e posso pegar, em vez de pegar PL a mercado inicial e final, eu pego o preço da ação, a cotação da ação, né? Então é uma forma de facilitar a análise do ponto de vista individual do investidor. Também vamos comentar algumas formas aí de análise que são feitas no mercado em relação às ações. Né? O mercado faz análise das ações e basicamente há dois conjuntos, aí, duas abordagens de análise. Uma primeira que é a chamada análise fundamentalista, vai estudar as causas, razões dos movimentos nos preços das ações. Geralmente são utilizados análises de indicadores de desempenho das empresas, então basicamente é o que nós estamos fazendo aqui, avaliar aí os fundamentos da empresa, por isso é chamada análise fundamentalista. Geralmente a abordagem de análise fundamentalista considera investimentos com um olhar mais de longo prazo. E o caminho e a continuidade dessa análise, ela avalia os indicadores com base nos relatórios divulgados pelas empresas, que estão baseados nas transações já ocorridas, e uma análise mais avançada vai procurar determinar o valor justo da empresa, né? Que nada mais é do que o tal do valuation, a avaliação
da empresa, né? O que uma empresa vale? Ela vale os fluxos de caixa futuros que ela promete. E fazer esse cálculo, né, estimar esses fluxos de caixa futuros é um processo bastante subjetivo, bastante difícil, complexo, envolve uma série de técnicas de conhecimento e que essa análise fundamentalista aí acaba abraçando. E o objetivo é verificar se a empresa, enfim, qual é o potencial dela de gerar caixa no futuro, e com base nisso o analista vai decidir se ele compra a ação da empresa, se vende, se continua, etc., baseado nos fundamentos da empresa. Uma outra abordagem que se utiliza é a análise técnica ou gráfica. Geralmente essa análise vai olhar para gráficos de ações, indicadores de preço, volume, dados estatísticos em geral, tentando identificar padrões históricos no comportamento das ações. Tá? Os princípios em geral dessa análise é que o preço desconta tudo e o preço também tem tendência e a história se repete. Tá? Esses princípios, obviamente, são questionáveis, mas é uma abordagem, é uma possível análise, e essas análises também, obviamente, elas podem se complementar, tá? Elas podem, de alguma forma, se beneficiar para que o analista possa, enfim, tomar aí as suas melhores decisões. Bom, por fim, nós percorremos aí várias técnicas ao longo desse curso. Começamos discorrendo aí sobre o processo de análise, as várias técnicas aí, análise horizontal e vertical, os diversos índices, diversas perspectivas de análise, algumas mais simples, outras mais avançadas. E é claro que o analista, quando faz tudo isso, em algum momento tem que integrar essas técnicas. Então, as análises, no fim das contas, elas buscam acessar a situação financeira da empresa, a situação de liquidez, de rentabilidade. Muitas vezes a liquidez briga com a rentabilidade, né? Se eu me torno mais líquido, às vezes eu não me torno tão rentável, e às vezes se eu fico muito rentável, eu posso me tornar menos líquido. E muitas vezes as mesmas informações são encontradas sob ângulos diferentes. Né? Isso também é um processo que acontece naturalmente, o que é positivo, porque uma análise vai confirmando a conclusão obtida na outra, e isso vai dando mais segurança ao analista de que ele está indo no caminho certo. Então, é importante lembrar que as técnicas da própria contabilidade têm várias limitações, essas limitações nós fomos ressaltando aqui ao longo do curso, e nós temos que lembrar quando vamos fazer a análise. Então, respeitando tudo isso, a análise de demonstrações e posta em conjunto, lógico, com um conhecimento da empresa, do negócio, da atividade, da legislação, do setor, quer dizer, não é só as demonstrações que são levadas em consideração, mas o conjunto todo, o ambiente, a economia e tudo mais. A análise de tudo isso pode ser útil ao usuário, dependendo da sua necessidade, e o que a gente quer é que seja, obviamente, útil, né? Que a contabilidade possa gerar informação útil, possa ter qualidade, que esse usuário possa se beneficiar dessas informações para tomar suas melhores decisões, sejam decisões de investimento, sejam decisões de crédito, decisões operacionais, enfim, as mais variadas possíveis, tá? Espero que esse curso como um todo tenha sido útil, tanto para os alunos aí da USP que acompanharam, né, essa turma, quanto os demais aí, usuários que estejam acompanhando esses vídeos, e agradeço aí a atenção. Né? Esse é o último vídeo do curso de análise de demonstrações contábeis. Obrigado pela atenção, e é isso.